O livro de Jó, capítulo 1 de Jó. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 de Jó. A adversidade, a cruel aflição de Jó. E, vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó,
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que vinha sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temamita, Ebidalde, o Suíta, Esofá, o Naamatita, e consertaram juntamente virem Codoesse dele consolá-lo. E, levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Capítulo 3 de Jó. Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta sua miséria. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte, habite sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoe naqueles que amaldiçoou o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureça-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e não haveria repouso mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchia suas casas de prata, ou como um aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mas do que de tesouros ocultos, que de alegria salta e exulta, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e meus gemidos se derramam como água,
Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Capítulo 4 de Jó. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz ao Temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfaleceste, fortificaste. Mas agora ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, segue a isso mesmo. Com o hálito de Deus perece e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me diz em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confiam e nos seus anjos encontram loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde de manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria? Capítulo 5 de Jó. Elifaz exorta Jó a que busque a Deus. Chama agora a alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que há dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria Deus, e a Ele dirigia minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não pode contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia anda como de noite as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso.
porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estará abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo, e saberás que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação, e nada te faltará. Também saberá que a sua multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Capítulo 6 de Jó. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura surrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto a seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria do meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere, ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derrete com o calor, se desfaz e em se aquentando desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e chegado ali se confundem. Agora, pois, semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dá-me, oferecei-me da vossa fazenda presentes. Ou livrai-me das mãos dos opressores, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensina-me e eu me calarei, dai-me a entender em que errei. Ó, quão fortes são as mãos da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscarei palavras para me repreender, de visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhais para mim e vedes se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa.
Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Capítulo 7 de Jó. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me dera poerança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei, e mais comprida a noite é e fato me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem investido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gritada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perece sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura nunca tornarás a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-ia a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto estimas e ponha sobre ele o teu coração? E cada manhã os visite, cada momento o provês, até quando não deixará de me largará até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei ao guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me sejas pesado? E por que me não perdoas as minhas transgressões e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Capítulo 8 de Jó. Bildade refuta as palavras de Jó e as justifica a Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também eles o lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos enquanto se esquece de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se terá firme, ampará-la e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se estrelaçam junto à fonte. Para o pedregal atentam.
desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo a este, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e os outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão as malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Capítulo 9 de Jó. Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para sua miséria. Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as transtorna. O que remove a terra do seu lugar, suas colunas estremece. E o que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Orion e as 7 estrelas e as recâmaras do sul. O que faz coisa grande se não houve, não pode esquadrinhar. E maravilhas tais que se não pode contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata presa quem lá fará restituir, quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe podereis eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes aos meus juízos pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta como a tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto às forças, eis que ele é o forte. Quanto ao juiz, quem me citará com ele? Se eu me justificar, minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é essa. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos dos ímpios, Deus cobre o rosto do juiz, se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um corredor, fugiram e nunca viram o bem. Passam como um navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, e a quem eu responda vindo juntamente ao juízo, não entre nos arbítrios que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, não me amedronte o seu terror. Então falarei, não o temerei, porque assim não estou em mim. Capítulo 10 de Jó. A minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeite o trabalho das tuas obras e resplandeça sobre o conselho dos ímpios.
Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem, ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares na minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há quem me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consumes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou meu espírito. Mas essas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomínia e olho para minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças, como um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim a tua testemunha e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Porque, pois, me tiraste da madre, assim então dera o espírito e olhos nenhum me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levada à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão.